Senhor, teu povo clama agora em seus corações um milagre. Eu não sei quais são as suas inquietações, as suas ansiedades, mas tu sabes. E não deixe que ninguém saia daqui dessa manhã sem ter a resposta que eles vieram buscar em teu altar. Unja, Deus, cada irmão agora com o poder do Espírito Santo. E unja também esse pregador, para que essa mensagem possa nos levar para mais perto de ti. Em nome de Jesus. Amém. A cabana da alma. Quem escreveu essa alegoria chamava Edmundo Valle. Ele escreveu que quando uma pessoa constrói uma cabana, todos sabem o que é cabana aqui? Uma cabana de tábua ou de qualquer outro material, a princípio, aquela cabana, quando está nova, não entra os raios de sol. Mas com o passar do tempo, a chuva, o vento, o sol quente batendo, ela vai ficando danificada. E alguns buracos, algumas rasuras, frestas, aparecem naquela cabana, permitindo que a luz do sol entre naquela cabana e ilumine aquela escuridão que está dentro. Essa história que eu estou contando para vocês, vocês vão entender melhor durante essa mensagem de hoje. Hoje eu quero falar para vocês das razões que o crente tem, o crente que segue a Jesus tem para não desanimar. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver muitos personagens. Essa máscara está me incomodando, irmão. Muitos personagens, desculpa, irmão, mas está descendo. Muitos personagens que passaram por muitos sofrimentos. Se você olhar, você vai ver José, famoso, você vai ver Jonas, você vai ver Abraão, você vai ver Jacó, você vai ver Moisés e muitos outros, Jesus, e muitos outros que passaram, que foram homens e mulheres fiéis, que não estão escritos na história bíblica, mas passaram por sofrimento por ser fiel a Deus. E hoje eu quero falar para vocês, talvez os que você está mais familiarizado, o apóstolo Paulo. Todos aqui já ouviram falar desse grande homem da Bíblia. Mas qual a razão ou as razões que Paulo tinha para sofrer? Paulo sofria e não reclamava, e quais os motivos que levavam Paulo a permanecer firme mesmo no sofrimento? Nós estamos vivendo hoje em um contexto onde as pessoas, o mundo inteiro, está passando uma crise muito grave pelo vírus aí, no coronavírus. E nessa crise, muitos cristãos têm perdido a perspectiva do céu. E quando você perde a perspectiva da eternidade, a tendência é entrar em depressão, a tendência é sofrer, porque a sua vida muitas vezes está baseada naquilo que você pode ver, sentir e tocar, ouvir. Então, como você está preso ao tempo presente, o sofrimento às vezes chega de vez na nossa vida. Mas Paulo aqui, ele quer mostrar para a gente que mesmo no sofrimento, Deus nos dá o alívio físico, amém, o alívio mental e o alívio espiritual. Amém. Por quê? Porque Deus é Deus. E mesmo na angústia, Deus cuida da gente. Diga para o irmão aí, mesmo na angústia, Deus cuida da gente. Isso, você crê nisso, irmão? Isso.
Irmãos, por que eu escolhi o capítulo 4? O capítulo 4 aqui, da carta de Coríntios, é uma resposta da primeira carta que Paulo escreveu. Olhe para mim, não li ainda o texto, para entender o texto. Paulo fundou a igreja de Coríntios, possivelmente no ano 49. Quando Paulo fundou essa igreja, ele, fruto de muito sofrimento, Coríntios era um lugar muito difícil de viver, era uma cidade praiana, pervertida, era uma cidade onde valia o que você tinha, e a busca pelos prazeres sexuais, por ser um porto, era muito grande. E Paulo funda uma igreja nesse lugar. E a igreja de Coríntios, que muitos irmãos de Coríntios eram igual vocês aqui, abastados financeiramente, que tinha muito dinheiro, e muitas vezes quando a gente tem muito dinheiro, eu não sei o que é isso, mas quem tem muito dinheiro às vezes esquece de Deus com facilidade. E Paulo ali em Coríntios, ele funda a igreja, e a igreja começa a expandir, cresce a igreja fica uma igreja poderosa. Mas Paulo, depois de 1 ano e meio para 2 anos, ele tem que sair de Coríntios para fundar outras igrejas, e ele vai fundar outras igrejas. Quando Paulo sai, vem de Éfeso Apolo, e Apolo dá seguimento aos ensinamentos ali de Cristo em Coríntios, e a igreja prospera. Com o passar do tempo vieram os judeus cristãos, e esses judeus cristãos, ao chegarem, trouxeram com eles falsos mestres e falsas doutrinas. E uma das doutrinas que os irmãos de Coríntios tinham que voltar às práticas judaicas antigas. Não tem muitos irmãos em nossa igreja que às vezes, sem perceber, são instrumento do outro, querendo colocar práticas que não pertencem ao céu e nem a Deus em nossa igreja? Aqui não, lá na Bahia, aqui no Piauí não tem essa dificuldade. E Paulo ali, irmãos, ao ficar sabendo daquela notícia, ele manda uma carta. E Paulo, irmãos, era um pastor quente, era um pastor de fogo, não era um pastor medroso. E ele manda uma carta, e a carta Paulo diz assim, eu sei o que está acontecendo com vocês aí. Vocês estão piores, as práticas de vocês estão piores do que as pessoas que vivem fora da igreja. Vocês estão se deixando se levar pelas buscas dos prazeres sexuais. E na igreja aqui tem muitos problemas, quando eu vou citar, porque tem algumas crianças aqui. E Paulo continua dizendo que eles eram violentos, que eles buscavam os prazeres do mundo, que eles tinham esquecido de Deus, que eles tinham abandonado a fé, e a vida deles estava baseada, às vezes, em falsas doutrinas. E a mensagem de Paulo chega como uma bomba no ano 55 em Coríntios. E quando chega ali, Paulo, ele começa a ter uma relação conturbada, difícil com a igreja de Coríntios. E essa relação fez com que Paulo sofresse muito, mesmo de longe, vendo a igreja que ele tanto amava, passando por crise. E Paulo agora, irmãos, depois de escrever essa carta pesada, os irmãos de Coríntios, pelo um milagre do poder do Espírito Santo, amém, eles reconhecem que aqueles ensinamentos que eles estavam tendo não era ensinamento divino, que não pertencia ao ensinamento de Cristo, e eles agora disciplinam aqueles falsos mestres que ensinavam falsas doutrinas. E Paulo agora, irmãos, começa a se alegrar com a resposta da igreja de Coríntios. E Paulo agora escreve a segunda carta. O que é que tinha nessa segunda carta que Paulo escreve? É o que a gente vai ler daqui a pouco. Porque mesmo a igreja, disciplinando aqueles irmãos que eram falsos mestres, ficou alguns questionamentos na vida dos membros daquela igreja. Quais os questionamentos que ficaram? Primeiro, eles perguntavam se Paulo é um homem de Deus,
Por que Paulo sofre tanto? Porque um homem que é um homem do evangelho, um homem consagrado, passa fome, passa por dor, ele é chicoteado, passa noite, passa frio. Então, se esse homem é de Deus, por que esse homem passa por tudo isso? Quantos de vocês que estão aqui hoje, quando estão no sofrimento, perguntam: mas se eu sou de Deus, por que eu sofro? Alguém já fez essa pergunta? Por que eu sou de Deus? Por que eu passo por isso? Eu não tenho dinheiro. Alguém já fez essa pergunta? Essa é a pergunta mais antiga que existe no mundo. E Paulo continua o questionamento. Se Paulo era um homem de Deus, por que ele passava por isso? Eles questionavam a autoridade de Paulo. Eles questionavam o apostolado de Paulo. E Paulo manda a segunda carta, tentando explicar para esses irmãos o que acontecia. Deu para entrar aí, irmãos, um pouquinho na mente? Qual era a prática de Paulo? A prática de Paulo, quando chegava na cidade, era simples. Ele chegava na cidade, quando ele chegava, ele procurava o quê? As sinagogas. E ele pregava na sinagoga. Quando ele pregava, ele era o quê? Rejeitado. Ele ia para onde agora? Ia pregar para os gentios. E ele era o quê? Rejeitado. Paulo, irmãos, sistematicamente ele era rejeitado. E ser rejeitado, irmão, era um problema, porque muitas vezes ele era preso. Muitas vezes, irmão, Paulo era apedrejado, era expulso da cidade. Paulo, como naquele tempo, o obreiro vivia da ajuda dos irmãos para comer, para dormir. Então, como ele era rejeitado pelos judeus e pelos de fora, ele ficava com fome noites inteiras, sem dormir. E isso, irmãos, quando a gente olha hoje para a nossa igreja, Paulo, irmão, tinha experiência de passar fome. Alguém tem essa experiência aqui? Paulo tinha experiência, por amor de Cristo, de passar necessidade. Paulo tinha experiência, irmão, de sempre viver com a ameaça de morte. Paulo, irmãos, tinha experiência de ser traído por pessoas próximas. Paulo tinha experiência de ser traído pelos irmãos da própria fé. E Paulo, no livro de Coríntios, ele faz 6 listas de sofrimento que ele passou. Mas, pastor, o que isso está querendo dizer hoje pela manhã para nós? Eu quero dizer para você, irmão, de que quem é fiel a Deus não tem vida fácil. Ser crente, irmão, não é brincadeira. Ser crente é pertencer ao céu e passar um tempo aqui na terra. A sua visão do céu é uma, a visão do mundo é outra. Paulo entendia, irmãos, que os sofrimentos que ele estava passando não podia se comparar com o que Deus tinha para ele, reservado para ele no céu e na glória. Irmãos, hoje eu vejo muitos irmãos na igreja, irmãos que estão na igreja, mas não entenderam para onde eles vão e não entenderam quem eles são. Você é adventista, você faz parte da linhagem celeste, que começou quando Deus colocou Adão e Eva no Éden. E mesmo depois que Adão e Eva saíram do Éden pelo pecado, a graça de Deus continuou com Adão e com Eva. E a mesma graça que está sobre você nessa manhã. É a mesma graça que te acompanha. É a mesma graça que te dá força para vencer. Alguns irmãos batem no peito e dizem assim: eu sei cantar. Você não sabe cantar nada. Você não sabe pregar nada. É tudo fruto da misericórdia de Deus. É o poder do Espírito Santo que te usa. E o que tem de bom em tua vida é Deus que dá. E esse amém me anima. É Deus que dá o que você tem de bem em sua vida. Amém. E agora vamos para o texto. Verso 7 diz assim. Capítulo 4, verso 7. Todos acharam? Minha esposa está olhando para mim que eu estou muito empolgado, mas é assim mesmo. É que tem muito tempo sem vir aqui. Né? Diz assim a palavra do Senhor. Temos, olha para mim, temos, Paulo está dizendo que nós temos,
porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós. Uma das respostas de Paulo era, qual era a resposta de Paulo? Nós temos a excelência, nós já temos a excelência do poder de Deus. Quantos de vocês aqui reconhece que já tem a excelência, não na plenitude, mas já tem uma parte da excelência do poder de Deus em tua vida? Paulo, não sei o que eu estou dizendo, Paulo está dizendo aqui, ó, temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Eu vou tentar explicar para vocês aqui. Quantos aqui tem um vaso de barro em casa? Diz, tem, Marlete deve ter, o pessoal mais de idade, como Ludmila, deve ter também, isso, né? Um vaso de barro. Em nossos dias, irmãos, alguns irmãos aqui só tem vasos, nem sei de quê, de prata, de ouro em casa. Nos tempos bíblicos, tinha vaso de cerâmica boa, que é barro também, né? E tinha um vaso de barro simples. Naqueles dias, como não tinha os bancos como nós conhecemos hoje, e a riqueza daquele tempo era em moedas ou em barra, então as pessoas faziam o quê? Elas pegavam o seu dinheiro, não posso sair daqui, né? Pegava seu dinheiro e colocava onde? Dentro desse vaso de barro, e às vezes enterrava esse vaso de barro, e muitas vezes deixava também na casa, que era um vaso barato. Então, se o ladrão chegasse, ele ia levar qualquer coisa, menos um vaso de barro. Eu tenho certeza que se um ladrão chegar em sua casa, ele não vai olhar para um vaso de barro, porque tem pouco valor. E Paulo diz assim, ó, nós temos excelência em Cristo, mas é um tesouro em vaso de barro. Paulo está dizendo aqui para nós que o Evangelho é o tesouro, amém? E que ele era o vaso de barro, e que eu sou um vaso de barro, e que você é um vaso de barro. Esse corpo que eu tenho aqui é barro. Paulo aqui está linkando lá com o Éden, quando Cristo fez Adão com o quê? Com barro. Esse corpo é o quê? Barro. Mas dentro desse corpo, o poder que mantém, que gera, é o poder de Cristo do Evangelho. Amém? Você, irmão, com esse corpinho que você tem aí, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 1 ano, daqui a 100 anos, você vai virar uma bagaceira. E vai acabar? Ou estou mentindo? É só dor e sofrimento, vai murchando, os olhos vão escurecendo, os dentes vão caindo, vai tudo embora. Mas o tesouro do Evangelho, que há de Cristo em nós, vai ficando cada dia mais precioso dentro do nosso coração. Amém, irmãos? Mesmo sendo um vaso de barro, com pouco valor comercial, ou sem nenhum valor comercial, o Deus que está dentro de mim é o maior tesouro que existe no universo. E isso você tem que ter consciência. Você não vale nada, mas quem está dentro de você, quem mora dentro de você, é o Deus que criou os céus e a terra, o Senhor do universo. Paulo continua dizendo no verso 8, em tudo somos atribulados. E Paulo agora, irmão, dá uma lista aqui para a gente, de motivos. Ele diz assim, em tudo sois o quê? Atribulado. Porém, não angustiado. Perplexo, porém, não desanimado. Perseguido, porém, não desamparados. Abatidos, porém, não destruídos. O que é que Paulo está tentando dizer aqui? Aqui é uma lista de contraste. Para que a glória de Deus se manifestasse em Paulo, Paulo tinha que ser testado até o limite. Qual é o teu limite hoje? Tem irmãos que quando falta dinheiro para pagar água, eles desesperam. Eu vou abandonar a fé. Alguns quando não conseguem uma namorada, um namorado, em desespero. Eu não quero... Sorri aqui. Eu vou abandonar aqui porque eu não tenho um companheiro, uma companheira.
Alguns irmãos abandonam a fé porque alguém olhou atravessado na igreja. Outros abandonam a fé porque falta alguma coisa que queria ter e não tem. Irmãos, Paulo fala aqui, Paulo disse que ele estava perplexo. Paulo, às vezes, o que acontecia com Paulo? Largava Paulo muitas vezes desorientado. Mas quando chegava no limite, Deus estava ali para sustentá-lo. Irmãos queridos, você vai ser atribulado em tua vida se você for fiel. Quem trabalha para Cristo, quem vive por Cristo, onde ele coloca os pés, ele incomoda. Amém, irmãos? Não tem como esconder uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. A tua voz, o teu olhar, o teu caminhar, o teu comportamento denuncia que você pertence a outro lugar. Amém. Irmãos, e Paulo, irmãos, ele passou por tudo. Ser perseguido por alguém de fora é mais fácil. Agora, ser perseguido pelos irmãos da igreja não é fácil. E Paulo foi. Irmãos, Paulo, irmão, muitas vezes chegava ao limite do sofrimento. E a pergunta dos judaizantes, dos falsos mestres, era: por que o homem de Deus sofre tanto? Vocês se lembram da história que eu contei antes? No início? Da cabana? Alguém se lembra? Da alma? Irmãos, para iluminar, para que o sol entre, é preciso ter o quê? Rachadura. Para que Deus entre em nossa vida, é a aprovação que abre brechas. E quanto mais as brechas, as feridas vão abrindo, mais firme você fica na fé. Irmãos, a glória de Deus precisa entrar em nossa vida toda manhã. E quando eu não quero me concentrar nisso aqui, irmãos, não é a quantidade de texto que você lê, não é a quantidade de horas que você fica orando, é o tempo que você entende que Deus e você é uma pessoa só. No dia que você entender isso, a tua vida, irmão, vai ser uma vida de bênção e santidade. E você vai sofrer muito menos, não em relação ao seu corpo, mas em relação com o que é eterno. Muitos irmãos em nossa igreja duvidam da salvação, sabe por quê? Porque não tem relacionamento com Cristo. Irmão, relacionamento com Cristo não é fazer coisas, é todo dia cair diante dele e dizer: Senhor, eu não presto. Racha esse vaso, quebra esse vaso, faz um vaso novo. Irmão, esse texto é para mostrar para a gente que ser homem de Deus, ser mulher de Deus, não é fácil, mas é o maior privilégio. Quando Paulo estava no limite, Deus enviava lá de cima alguém, enviava um anjo para que tomasse conta de Paulo. Mas os anjos não impediam que Paulo apanhasse. Esses anjos não impediam que a cobra mordesse Paulo. Esses anjos não impediam que viesse naufrágio na vida de Paulo. Esses anjos não impediam que Paulo ficasse na prisão, que fosse expulso da cidade. Irmãos, eu quero dizer para você hoje, que está aí olhando para mim, com essa cara feia aí, irmão, ser crente passa por dificuldade. Ser crente, irmão, não é para qualquer um. Ser crente, irmãos, é estar aqui na terra com a perspectiva de que o melhor e que meu lugar é no céu. No dia que tiver essa perspectiva, que o teu lugar no céu, você vai sofrer muito menos. E você vai ter paz para viver, mesmo apanhando, mesmo sem salário, mesmo desempregado, mesmo com Covid, mesmo com câncer. Você vai ter paz porque Deus está em tua vida. E continuando, Paulo diz assim: mesmo nesses contrastes, Deus continuava com Paulo. No verso 10 e 11 diz assim: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo, irmão, tinha noção de que ele estava sendo entregue à morte todo dia. Paulo vivia em constante ameaça de morte. Mas eu quero aplicar em outra situação aqui. Para que Jesus se manifestasse, Paulo precisava o quê? Morrer. Para que Jesus se manifeste em tua vida, quem precisa morrer? Eu.
O que acontece no batismo? Alguém se lembra? Você morre com Cristo e nasce para uma nova vida em Cristo. E esse mesmo Paulo disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Paulo mesmo disse: a minha vida está oculta em quem? Em Cristo. Irmãos, para que Deus possa se manifestar e alcançar o mundo através de nós, é preciso que haja uma morte. Que tipo de morte é essa, pastor? É uma morte natural, de ir para o cemitério? Não. É morrer para o eu, para minhas vontades, para meus desejos. É preciso morrer. E morrer para esses seus desejos, irmão, quando eu começo a morrer, a glória de Deus toma conta completa da minha vida. Irmãos, todos nós já começamos nesse processo de morte, quando nos batizando. De vez em quando, a gente esquece e quer voltar para a vida que tinha antes. Mas Deus vai te dar força, irmão. O Deus que criou os céus e a terra, para que esse processo de morte se complete totalmente em tua vida. E que eu e você e Cristo sejamos um só. Irmãos, precisamos entender que os servos de Deus morrem para que o evangelho de Cristo se espalhe através de nós. Quantos de vocês que estão aqui já chegaram em uma rodoviária, no aeroporto, ou em qualquer lugar no mercado, e você olha assim, e diz assim: aquele é crente, aquele é crente, aquele é crente? Vocês sabem? Quando você chega em qualquer lugar, irmão, pelo jeito de olhar, pelo jeito de caminhar, a gente sabe quem é crente. E também a gente sabe quando o crente é relaxado, fica assustado, olhando para um lado e para o outro. Por quê, irmãos? Porque não tem como esconder quem vive com Cristo. E você, irmão, como é que está a tua vida com Cristo hoje? E você que está me assistindo aí, ou vai me assistir um dia, como é que está a tua vida com Cristo? Você pode enganar o pastor, pode enganar o ancião, enganar os irmãos da igreja, mas ninguém pode enganar o Eterno, o Jeová, o Senhor dos céus e da terra. Ninguém pode enganar. É hora da gente tomar uma decisão ao lado de Cristo. Que decisão é essa? É a gente entender que ficar fora do céu por decisões para agradar nosso eu é a maior burrice que alguém pode cometer. Irmão, você é santo. Diga para o irmão lá: você é santo. Você é separado por Deus. Você é uma pessoa que foi escolhida pelo Senhor. Ouviu, Luciana? Foi escolhida pelo Senhor. E se comporte, irmão, irmã, de acordo com o que seu Deus te ensinou. Próximo verso, verso 12, diz assim: de modo que em nós opera a morte, mas também em nós a vida. Paulo está dizendo aqui que para o rebanho crescer, o pastor precisava morrer. Em outras palavras, Paulo estava dizendo aqui que a causa do sofrimento é para que o nome de Deus fosse exaltado. Quantos de vocês entendem que quando você está passando dificuldade é para o nome de Deus ser exaltado? Quem entende aqui? Só Ludmila e Marlete aqui? Irmãos, num dia que eu me tornei adventista ou cristão, a minha vida, irmãos, agora é dele. E ele vai fazer o que ele quiser da minha vida para glorificar e honrar o nome dele. Mesmo que eu tenha que, viu, Cássia? Mesmo que eu tenha que pagar com o meu corpo. Mas, na verdade, não é meu corpo mais, é dele. Ele faz o que ele quer. Eu, quando vou falar para os garotos, falo assim: como é que Deus prega o evangelho? Qual o instrumento que Deus prega o evangelho para as pessoas? Qual é o instrumento? Você. Você é o canal que Deus usa para chegar às pessoas. Agora, esse canal, esse transporte, como esse transporte está, vai mostrar para as pessoas quem é Jesus Cristo. E aqui agora, irmão, eu entro na parte final, as razões que Paulo tinha para ser tão firme na fé.
Primeira, verso 14. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Olhem para mim agora. Paulo está dizendo aqui, a razão que Paulo não ia embora, a razão porque Paulo não desistia, é que Paulo fazia um cálculo. Qual era o cálculo? Eu posso sofrer o que eu sofri aqui na vida, nessa vida. Eu posso passar por todas as crises, ser oprimido, ser rejeitado, abandonado, passar fome, dor, sofrimento, mas isso não pode se comparar com a glória que eu tenho no céu. Se nós adventistas pararmos e pensarmos, comparar o que nós passamos aqui com o que nós temos no céu, isso aqui é coisa simples. Meus irmãos, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus vai te ressuscitar. Eu não me importo, irmãos, eu não me importo com muitas coisas na vida. E uma das coisas que eu não me importo é que eu cedo ou tarde vai chegar a minha hora. O que me importa, irmão, é se eu vou ressuscitar ou não. Porque, irmão, eu vou morrer ou de doença, ou de Covid, ou de qualquer outra coisa, ou daqui a um ano, ou um dia, ou daqui a 100 anos eu vou morrer. Agora, irmãos, se eu tenho uma perspectiva da glória, de que ele vai me ressuscitar lá para o céu, tudo isso aqui é besteira. E se você olhar nessa perspectiva, a tua vida vai ser mais feliz. Jesus, irmãos, ele vai te ressuscitar, mesmo que você morra. Deus vai receber, meu irmão, você na glória. Amém. Deus vai estar contigo, hoje e quando ele voltar. Então, irmão, a primeira razão que Paulo tinha para permanecer firme era o quê? Ele tinha certeza da ressurreição. Quantos irmãos estão aqui hoje, assistindo, ou aqui, têm certeza real da ressurreição? Tem? E por que a gente reclama tanto? E por que a gente tem tanta pouca fé? E por que a gente está tão preocupado em construir isso, aquilo outro? Por que a gente está tão preocupado? Porque, sabe, meu irmão, porque nossa vida, a gente está mais preocupado com a vida daqui do que com a vida que vem. Irmãos, tem muitos irmãos nossos que no meio da pandemia tiveram dinheiro para tudo que é lugar, mas estava o vizinho morrendo de fome. Tem irmãos aí que tem roupa guardada em casa, que quando era magro, que só vai usar depois de um ano depois de morta, e veio guardando, porque a visão dela, da pessoa aqui nesse mundo, não é a visão eterna. O Deus que criou os céus e a terra, Marlete, pode te manter, Marlete. Marconde, o Deus que criou os céus e a terra pode manter tua família, pode dar comida. O Deus que criou os céus e a terra pode dar tudo para a gente. Fátima, o Deus que criou os céus e a terra é o Deus que está em tua casa de manhã e de noite. E se a gente não entender esse processo da eternidade, daquilo que está além de nossa imaginação, nós sofremos e se apegamos nas coisas desse mundo. Verso 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Irmãos, Paulo faz uma comparação. Ele faz uma comparação aqui, irmão, do homem exterior e do homem interior. O que é o homem exterior? Alguém pode falar aqui? Irmãos, é o que a gente vê. Esse homem interior aqui, o tempo vai comer. É a parte física. Eu me lembro, irmãos, quando eu era novo, eu ia na academia, pegava um bocado de peso. Há um ano e pouco atrás, foi para desarmar para a academia. Eu botei 5 quilos de um lado, 5 de outro. Levantei umas 10 vezes, fiquei o resto da semana tudo inchado. Passou o tempo. Alguns que estão aqui corriam. Se lembra, Edmilson? Corriam, jogavam bola. Hoje jogar bola infarta, morre. O corpo já não dá mais.
E vai passando o tempo, o cabelo vai ficando branco. Você olha para... Marcelo passou a mão no cabelo. Você olha para o seu rosto, não está mais como antes. Para homem fica mais bonito, mas para mulher é um sofrimento. Não é que ela quer ter 15 anos por resto da vida, não é mais nunca. Você olha para sua mão, olha como fica, já está cheio de rugas. O rosto, nem vou falar, é pé de galinha, pé de avestruz, é tudo no rosto. Vai aparecendo tudo. É o homem exterior, irmão. Cada dia que vai passando, vai o quê? Entrando em processo de decomposição. Vai acabando, vai morrendo. E o homem exterior, irmão, é o homem espiritual. É nosso relacionamento com quem, gente? Com Deus. E Paulo faz essa comparação, irmão, entre o homem interior e o exterior. Aquilo que somos, o homem interior, é aquilo que nós somos em Cristo. O que é que você é em Cristo? Eu sou salvo. E você? O que é que nós somos em Cristo? Eu pertenço ao céu. E você? Irmãos, o homem exterior, Paulo não desanimava, irmão, porque ele tinha noção de que esse corpo, essa capa dele ia acabar. Mas o homem interior, que era o relacionamento dele com Deus, isso era para a eternidade. E cada dia, quanto mais ele tinha aprovação, quanto mais ele sofria, quanto mais ele buscava, mais Deus ia aperfeiçoando em sua vida. Quantos de vocês aqui, irmão, talvez eu esteja falando aqui para irmão que tem uma experiência tão dura como Paulo teve, ou falando para irmãos que estão passando agora por algum tipo de sofrimento, por algum momento difícil na vida. Eu quero dizer para você, irmão, que o mesmo Deus que estava com Paulo é o mesmo Deus que está com você. E o mesmo milagre que Deus realizava no passado é o mesmo milagre que Deus realiza hoje. Não deixe, irmãos, que a pandemia ou qualquer outra coisa tire o seu relacionamento com Deus. O corpo pode acabar e vai acabar, mas o relacionamento com Deus, o homem interior, jamais. Verso 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória. Olhe para mim, irmãos. Irmãos, calma aí. Paulo disse que a aprovação dele é o quê? Leve. Vocês concordam com Paulo? Passar fome, apanhar, ser preso, ser jogado de muro de cidade, é coisa leve, irmãos? É ou não é? Irmãos, como se guardava as riquezas naquele tempo? Já falei para vocês. Mas quando o homem era muito rico, ele tinha, às vezes, milhares de barras de ouro, milhares de barras de prata, pedras preciosas, cobre, moedas. E naquele tempo, quanto mais pesado um homem era, mais rico ele era. Entenderam? Se eu tivesse 100 barras de ouro, era pesado, então era rico. Quanto mais leve ele era, mais pobre ele ficava. Era medida em peso a riqueza. E Paulo fala aqui para nós. Ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso da glória. Irmão, vocês entenderam? Paulo está dizendo que o que ele estava passando ali, naquele momento, era leve e momentânea comparado com o peso da glória que estava para vir. Você quer estar nessa glória? Você quer estar nessa glória? O que você tem feito para estar nessa glória? Irmão, não precisa fazer nada não, irmão. Já está garantida. Amém? Ele já comprou, já pagou. E o que eu faço, pastor? Aceite! Aceite a glória de Deus. Irmãos, agora para Paulo falar isso, Paulo não falou isso, irmão, de uma hora para outra. Paulo falou porque ele tinha uma experiência com Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você agora. Como é que está a tua experiência com Deus? Eu estou fazendo uma pergunta para você. Eu sei como está a minha. A minha precisa melhorar. E a sua? Irmãos, quando eu olho para a Bíblia, que os homens davam, não tinha quase nada, e dava tudo. Eu olho para a nossa igreja hoje, olho para mim, quão longe nós estamos.
A gente precisa voltar para o tempo bíblico, não. Se a gente voltar 50 anos atrás, quando começou essa igreja aqui, muitos irmãos deram tudo. Alguns venderam até as coisas que tinha para construir essa igreja aqui hoje. E dessa igreja, muitas igrejas foram formadas, foram fundadas. Tem gente, tudo que é lugar do mundo, sai dessa igreja aqui, ou por intermédio da pregação dessa igreja. É porque naquele tempo, os irmãos aguardavam a volta de Jesus Cristo em seus dias. Hoje pode ter sinal, qualquer coisa, pode ter terremoto, pode ter Covid, pode ter peste, pode ter tudo. Hoje os irmãos trocaram a trindade pela trindade moderna. Título, automóveis e móveis. Os irmãos hoje vivem atrás de título, automóveis e móveis. Se não tem isso, não tem paz. E quando tem isso, não tem paz também. Porque comprou um carro de 200 mil hoje, mas tem que comprar um de 400. Nunca tem paz. Irmãos, temos que comparar o que nós passamos com o peso da glória futura. Irmãos, eu quero estar na glória futura. Eu quero que quando Jesus apareça, Ele chame pelo meu nome. Que Ele diga, Ludmila, venha. Os irmãos do Betim, venham. Esther, venha. Agora, irmãos, eu passei minha vida todinha nessa igreja. Se no dia da volta de Cristo Ele me chamar, foi uma vida, fui perdido dentro da igreja. Me perdi aonde? Na porta do céu. E tem quantos irmãos hoje que a cabana do irmão nunca abre brecha para que a luz do sol entre, para que a luz do evangelho entre? Como é que está a tua cabana hoje, irmão? Tem alguma fresta? Tem algum buraco onde a luz do sol possa entrar para a glória de Deus em tua vida? Irmão, se não tiver, eu vou orar para que Deus rache. Para que Deus te dê provação. Quanto mais provação o povo de Deus tem, mais firme ele fica. Esses crentes que não tem provação nenhuma aí, é crente de meia tigela. Quando tiver os irmãos da igreja, vou sair da igreja. Sai, irmão da igreja, vai embora. Aqui é para quem vai para o céu. Você quer ser bajulado? Vai para um clube da cidade, do Banco do Brasil aí, do Banco Bradesco. Na igreja, irmão, adventista, a mensagem é simples. Ou você se apega a Cristo ou está perdido. Aqui a mensagem, pode entrar o pastor, quem for, a mensagem é Cristo ou nada. Não tem outro caminho. Vai ficar chorando na igreja, irmão. Vai chorar aos pés de Cristo. Nós somos adventistas. E nós somos portadores da mensagem, da última mensagem desse mundo. E a mensagem é: quem é fiel a Deus passa por aperto. Quem é fiel a Deus é provado em casa, no trabalho, com os amigos, na escola. Mas Paulo entendia que tudo que ele passava era leve comparado com o peso da glória futura. Ah, Marlete, em breve você vai entrar pelas portas dos céus. E tudo que você passou aqui vai ser o quê? Leve, insignificante, quando você estiver ao lado dele, lá ao lado do trono do céu. Amém. E vamos então na parte final, o verso 18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Irmão, o que é que Paulo está dizendo aqui para nós? Irmãos, as coisas visíveis e as coisas visíveis, as coisas temporais e atemporais. Irmãos, quais são as coisas visíveis? É aquilo que está no nosso tato, no paladar, aquilo que a gente pode escutar, aquilo que a gente pode ver, tocar. Essas são as coisas visíveis. Todas as coisas que a gente pode tocar vão acabar. Ou não é verdade? Eu nunca pude comprar um carro novo, não. Mas que eu comprei um carro novo, você compra um carro novo e você sai do... alguém já comprou aqui, eu não sei. Sai da concessionária com um carro novo, quando ele bota o pneu fora da concessionária, o carro já é velho. Ou não é assim? Você vai ali e compra um celular, menino compra um celular, ah, bonito, saiu dali, já tem 30 modelos na frente. Por quê? As coisas desse mundo são temporais, acabam com facilidade. Você olha para as coisas que você tem, a mulher passa na vitrine, vê um vestido lá, paga R$1.000 no vestido,
vestiu, na semana que vem para a igreja, seu filho vai dizer, o mesmo vestido, pai, que ela está usando. Acaba, as coisas acabam. E Paulo diz assim, se concentre, irmãos, do Parque Piauí, nas coisas invisíveis, nas coisas temporais, nas coisas do céu. Irmãos, o mais infeliz dos irmãos da igreja é aquele que coloca a sua fé nas coisas desse mundo. Coloque sua fé em mim, vai eu e você para o inferno. Coloque sua fé, irmão. Coloque sua fé em sua casa, em sua fazenda, em suas coisas. As coisas desse mundo, irmão, vão acabar. E tudo que o ser humano toca a mão, destrói. Irmão, onde está a tua fé hoje? Onde está a base da tua fé, meus irmãos? Estão onde? Nas coisas desse mundo, em pessoas, na igreja, na missão. Irmãos, coloque a tua fé naquilo que você não pode tocar, naquilo que é invisível, naquilo que é eterno, naquilo que dura para sempre. Irmãos, queridos irmãos, aonde está a tua fé? Nas coisas visíveis ou nas coisas invisíveis? Irmãos, eu tenho lutado com Deus, dia após dia, para que meus olhos permaneçam nas coisas invisíveis. Eu me lembro hoje, quando minha mãe me levava para a igreja, eu tinha que sentar num banco da igreja, ao lado do avô de Gisá, e minha mãe dizia para mim, filho, igreja é coisa séria, é a casa de Deus. E quando eu me mexia, um beliscão vinha. Era a casa de Deus. E até hoje, quando eu entro na igreja, eu me lembro do beliscão e da conversa. E o avô de Gisá era muito educado, e quando a gente se mexia, silêncio! Olha, rapaz, silêncio! E eu aprendi, irmãos, a igreja é a porta do céu. É aqui, irmãos, que as coisas invisíveis, o Deus que a gente não pode ver, ele entra em nós, permanece em nós e muda a minha vida, meus sonhos e me leva para lá. Hoje você está aqui na casa do Senhor. Talvez você nem percebeu, talvez você nem queria vir para cá hoje, mas Deus te trouxe. E agora o milagre está acontecendo em tua vida. O milagre está acontecendo na hora que alguém cantou, na hora que alguém leu a Bíblia, na hora que alguém explicou a lição. Deus está tentando te salvar e me salvar. Então abra seu coração, irmão, para as coisas invisíveis. Deixa Deus entrar em tua vida. Larga de brincar de igreja. Ah, pastor, eu sou filho de adventista, grande coisa. O inferno vai estar cheio de filho de crente e de crente. No inferno, irmão, não vai ter, sabe quem? Aquele que se agarra com Cristo todos os dias. Você está agarrado com Jesus? Não, deixa ele agarrar você. E se ele pegar você, nem um diabo tira das mãos dele. Amém. Porque ele é Deus, ele é poderoso. E finalizando, diz assim, verso 5, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas, nos céus. Olhem para mim. Paulo, irmão, entendia do que era tabernáculo, de tenda. O que é uma tenda? É uma barraca. É uma coisa feita de um material que o tempo vai o quê? Vai desfazer. Paulo fazia tendas de couro. Quanto tempo uma tenda de couro resiste? Talvez 10 anos, 15 anos. E depois faz o quê? Vai se desgastando e vai aqui acabando. Paulo está dizendo assim, que nosso corpo, nossa estadia aqui nesse mundo é como o quê? Uma tenda. É por isso que ele sofria e não reclamava. É que ele entendia que o corpo dele ia se desfazer. E os irmãos de Corinto, irmão, não entendiam. Porque os outros irmãos de Corinto eram nesse mundo. E às vezes os irmãos do Parque Piauí também não estão entendendo, porque os olhos estão aqui nessa terra. E talvez você que está aqui ouvindo, não está entendendo, porque seus olhos estão nessa terra. Irmão,
você vai para o céu, você é adventista, você é cristão, você pertence ao céu. Tire os olhos desse mundo, irmãos. Não estou dizendo para você não estudar, não dizendo não trabalhar, não estou dizendo isso. Estude, alcance os lugares mais altos da terra, mas não esqueçam que você está na terra por um tempo, você pertence ao céu. Paulo está dizendo aqui para os irmãos da Corinto assim, ó, é eterno, isso aqui é terreno, vai acabar um dia esse corpo, é um tabernáculo feito de pele e de osso, que vai virando cada dia pior, mas tem uma casa, Marcelo, lá no céu, amém, irmãos? Não feita por mãos de homens, mas por feito pelo Eterno. E essa casa, Edmilson, essa casa é um corpo que Deus vai te dar incorruptível no céu, onde a dor não vai chegar, amém, Marconi? Onde o sofrimento não vai chegar, onde a morte vai chegar, onde não vamos perder nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes, onde nós vamos ser eternos, onde não vai ter a dor da separação. Paulo estava botando na cabeça dos irmãos de Coríntios que o que ele estava passando não podia comparar com o corpo que Deus ia dar para ele no céu. Irmãos, eu estarei com um dia no céu. Eu quero ver minha mulher e meus filhos no céu. Amém? Eu quero ver meus irmãos da igreja de Parque Piauí no céu. Eu quero ver você que está assistindo hoje, daqui a 100 anos, no céu. Sabe por quê, irmão? Porque tudo que eu li aqui foi de um homem chamado Paulo, que era rico, ficou pobre, que era respeitado por todos, quando aceitou Jesus, foi perseguido. E no momento que esse homem aceitou a Jesus, a vida dele foi uma vida de dor, de sofrimento a vida inteira. Mas nunca houve um homem nessa terra que teve um ministério tão grande, tão poderoso como o de Paulo. Paulo, irmãos, ele pegou o evangelho para a Ásia Menor e parte da Europa em poucos anos. Ele criou igreja em vários lugares daquela região ali, andando a pé ou de barco e apanhando sem jogar de muro. Sabe por quê? Porque dentro daquele vaso de barro, quebrado, humilhado, abandonado, rejeitado, tinha o quê? Um grande tesouro. Qual é o tesouro de Paulo? Era Deus. Paulo está falando para nós hoje da igreja do Parque Piauí, depois de 2000 anos de sua morte, está dizendo o quê? Eu sou um vaso, mas o poder que estava em mim era de Deus. Você também, como eu, nós somos um vaso, e Deus quer preencher a gente nessa manhã. Há alguém aqui que quer ser um vaso repleto do poder de Deus? Você quer? Você permite que Deus use os meios que Ele quiser para alcançar esse objetivo em tua vida? Você quer que Deus use? Tem certeza que você quer? Se você quiser, irmão, Deus vai te usar, como usou Paulo. E as dores, o sofrimento é coisa pequenininha, se você comparar, que em breve Cássia, Amanda, Ludmila, Ângela, Paulo está ali, vai estar nos céus. E você, qual é a tua escolha nessa manhã? Quer concentrar a tua vida nos problemas desse mundo? Nas dores desse mundo? Ou fazer como Paulo? Eu estou aqui, mas a perspectiva que eu tenho é da eternidade. Qual é a tua perspectiva hoje? Viver mais 50 anos aqui ou um dia estar no céu? A escolha é sua. Irmãos, eu tenho 46 anos. Se eu chegar a 47, vai ser um milagre. Mas eu morrendo hoje, ou daqui a 100 anos, eu quero um dia que o Senhor apareça no céu. Amém, irmãos? Amém. E Ele chama pelo meu nome. E Paulo foi tão fiel a Deus, que ele perdeu a cabeça por causa do Evangelho. Talvez você não precise perder a cabeça, mas precisa dar o coração para Cristo. O bicho mais difícil de converter é crente. É mais fácil de converter um cara bêbado na calçada, cheio de maconha, drogado, do que um irmão dentro da igreja. Sabe por quê?
Porque o irmão da igreja, ele entende que ele não precisa de mudança. Ele já alcançou o máximo. Eu preciso de Deus. E você? Que Deus possa agir em minha vida agora. Que Deus possa agir em tua vida, na vida do irmão que está nos assistindo. E que Ele faça um milagre em minha vida, uma transformação, como fez na vida de Paulo. Amém. Quantos aqui nessa manhã querem entregar o coração, a vida ao Senhor e dizer: Senhor, mesmo que eu tenha que sofrer como Paulo, mas eu quero permanecer ao teu lado. Quantos querem tomar essa decisão aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus rache a tua cabana, quebre o teu vaso, para que a glória dele entre em você e apareça para os outros. Como você está? Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quando olhamos para a vida desse grande homem chamado Paulo, a gente vê quão longe nós estamos do projeto que tem para a nossa vida. A gente vê que esse homem perdeu tudo, sofreu tudo que aqui um ser humano poderia suportar. Ele sofreu, mas em vez de reclamar, ele não desanimava, porque ele via que esses momentos que ele estava passando não podia se comparar com o que tu tens para ele e para nós na glória. E que a fé que Paulo tinha, a determinação, o desejo de pegar o evangelho, o desejo de pregar para a salvação das pessoas, possa nesse momento possuir nossos corações através do Espírito Santo, para que nós possamos ser os Paulos modernos, homens e mulheres consagrados, Senhor, consagrados, homens e mulheres que entendam que aqui a vida aqui é curta e passageira e momentânea, mas que em breve o Senhor vai voltar e vai nos levar para a glória. Se tem algum irmão aqui hoje, Deus, que está longe dos teus caminhos, que está desanimado na fé, que está fraco na fé, que já está pensando em desistir, ó Senhor, do mesmo jeito tu foste até a estrada de Damasco e teve um encontro com Paulo, vá até esse irmão, essa irmã que estamos assistindo agora, os que estão aqui também, e abraça esse irmão, e grite em seus ouvidos, dizendo: meu filho, eu te amo e te aceito de volta. Ó Deus, nos leve para casa agora e nos dê a oportunidade de testemunhar do Evangelho, como Paulo testemunhou, mesmo que a gente tenha que sofrer, mas que o teu nome possa ser exaltado através de nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe vocês e os guarde. E não esqueça do compromisso que você fez hoje de manhã, de ser fiel a Deus, mesmo que tenha que sofrer.